Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre novos protestos no Irã, mas o que exatamente está acontecendo com o regime dos ayatollahs? Quero aproveitar o tema do vídeo para dar uma dica muito bacana, o jogo World of Warships, que patrocina esse vídeo. É um jogo gratuito de batalha naval para computador, onde você pode controlar mais de 400 navios de guerra altamente detalhados e realistas em 40 mapas diferentes com gráficos incríveis. Há várias classes à disposição, como os poderosos encouraçados, os ágeis cruzadores e os porta-aviões, a partir de onde você poderá atacar os navios do adversário em ataques aéreos devastadores. O World of Warships é um autêntico museu flutuante digital, com recriações perfeitas de navios emblemáticos e até mesmo de projetos ousados que nunca viram a luz do dia. E também está disponível para consoles. Então, o que você está esperando? Faça o download do jogo agora mesmo pelo primeiro link da descrição e se registre com o código promocional BRAVO para ganhar um enorme pacote inicial. Serão 500 dobrões, 1,5 milhão de créditos, 7 dias de conta premium e poderá escolher entre o USS Fênix, o cruzador japonês Kuma, o encouraçado francês Colbert, o encouraçado italiano Dante Alighieri ou o HMS Wakeful, após completar 15 batalhas. É uma promoção aplicável apenas a novos usuários. Clica aqui no link na descrição e se junte aos milhões de jogadores no melhor e mais envolvente jogo de batalha naval. Vejo vocês por lá! Em 1941, o mundo estava mergulhado na terrível Segunda Guerra Mundial, um conflito que afetou direta ou indiretamente praticamente todos os cantos do planeta, e o Oriente Médio não foi exceção. Naquela época, o Irã era governado por Reza Shah, que tentava a todo custo manter a neutralidade do seu país na guerra. No entanto, com a União Soviética sendo atacada por uma gigantesca força alemã, os aliados precisavam encontrar uma rota segura e direta através da qual pudessem enviar armas, suprimentos e munições para apoiar a defesa soviética. E o território iraniano era perfeito para isso. E foi para conseguir a livre passagem pelo território iraniano que no dia 28 de agosto de 1941, os britânicos e soviéticos invadiram o Irã. Uma invasão abordada em detalhes neste vídeo do meu outro canal, o Hoje na Segunda Guerra Mundial. O link do vídeo está aqui na descrição. Reza Shah foi obrigado a abdicar, abrindo caminho para a subida ao trono do seu filho, Mohammad Reza Pahlavi, na época com 21 anos. O novo Shah era totalmente pró-ocidental, mantendo essa orientação após o fim da guerra, transformando o Irã no maior e mais confiável aliado dos Estados Unidos e do Ocidente em todo o Oriente Médio. Os iranianos eram tão confiáveis que no início dos anos 70, os Estados Unidos aceitaram vender para aquele país o F-14 Tomcat, na época o maior e mais avançado caça naval do mundo, com o Irã se convertendo na única nação a receber permissão do Congresso dos Estados Unidos para comprá-lo. Naquela época, a sociedade iraniana era altamente ocidentalizada, e apesar de serem islâmicos xiitas, a liberdade dada à população iraniana, e principalmente às mulheres, era inédita em todo o mundo islâmico. Ao contrário da maioria dos países islâmicos da época, as iranianas não tinham um código rigoroso de vestimenta e, basicamente, se vestiam como as mulheres ocidentais. Tinham também total e completa liberdade para estudar, trabalhar e, principalmente, para escolher os seus maridos. Até mesmo o divórcio movido por mulheres, algo muito raro em outros países islâmicos naquela época, era perfeitamente legal no Irã. No entanto, no início dos anos 70, começaram a surgir fortes e graves denúncias de corrupção no governo do Shah, com jornais iranianos, norte-americanos e europeus denunciando acordos envolvendo a entrega de campos iranianos de petróleo para empresas ocidentais, em negócios muito prejudiciais para os cofres públicos do Irã.
Essas denúncias de corrupção e de facilitação de negócios ocidentais começaram a atrair a revolta da população, conduzindo a muitas tensões sociais que foram exploradas pelo clérigo islâmico extremista em um amplo movimento liderado pelo Ayatollah Khomeini, que tinha sido exilado do Irã em 1963. Em 1977, a agitação social e política atingiu um ponto extremo, deixando o Irã à beira da guerra civil. O Shah Reza Pahlavi, vendo a sua base de apoio desaparecendo e com os extremistas islâmicos se infiltrando em todos os setores do seu governo, fugiu do país em janeiro de 1979, abdicando formalmente do trono no mês seguinte, abrindo caminho para a criação da chamada República Islâmica do Irã, com o Ayatollah Khomeini no posto de líder supremo. Nascia assim a República Teocrática do Irã, uma espécie de ditadura baseada nos escritos sagrados do islamismo na sua vertente xiita. Uma das primeiras medidas do novo regime teocrático iraniano foi o fim de todos os ocidentalismos que existiam na sociedade iraniana, com as mulheres sendo as mais afetadas por isso. Muitas perderam o direito a estudar, a trabalhar e tornaram-se legalmente dependentes de uma figura masculina, seja ela o pai ou o marido. No regime teocrático iraniano, as mulheres deixaram de existir como indivíduos independentes, com muitos dos seus antigos direitos tendo sido cassados. O impacto mais visível dessas novas medidas foi na vestimenta, com as mulheres obrigadas a usarem a hijab, uma espécie de lenço ou véu cujo objetivo é cobrir a cabeça. Se antes as mulheres iranianas se vestiam basicamente como qualquer mulher ocidental, após a Revolução Islâmica, o código de vestimenta mudou radicalmente, com o controle disso passando para a chamada Polícia da Moralidade, uma unidade especial das forças policiais iranianas cujo objetivo é impor as regras de vestimenta nas mulheres. Basicamente, os agentes da Polícia da Moralidade andam pelas cidades e aldeias, normalmente à paisana para não serem identificados. E sempre que verificam alguma irregularidade, atuam através da aplicação de multas ou até mesmo da prisão. E foi isso que aconteceu no dia 16 de setembro de 2022, quando a jovem Mahsa Amini, de apenas 22 anos, foi presa pela Polícia da Moralidade. A jovem foi levada para instalações da polícia em Teherã, onde faleceu poucas horas depois. De acordo com a autópsia, Amin sofreu graves lesões no crânio, causadas provavelmente por diversos impactos diretos. Algumas fontes e alegadas testemunhas dizem que ela foi espancada com barras de ferro e a sua cabeça foi projetada contra o chão e a parede ao se recusar a ajeitar a hijab. Mas o governo iraniano nega as acusações, dizendo que a jovem sofreu um ataque cardíaco e caiu, batendo a cabeça e fraturando o crânio. A morte da jovem Mahsa Amini gerou grandes protestos que rapidamente se espalharam pelas principais cidades do Irã, com o governo iraniano, liderado pelo Ayatollah Khamenei e pelo presidente Ebrahim Raisi, prometendo atacar e destruir aquilo que chamam de núcleos anti-iranianos que estão se aproveitando dos protestos para espalhar o caos no país. Para Teherã, movimentos revoltosos internos e externos estão inflamando propositalmente a sociedade iraniana com o único propósito de afetar a continuidade do regime teocrático do Irã. Trata-se da terceira grande onda de protestos nos últimos 3 anos, com a primeira onda começando em 2019 e se estendendo até julho de 2020, relacionado com um aumento de até 200% no preço dos combustíveis. A segunda onda de protestos começou em julho de 2021, motivada pela falta de água potável em centenas de cidades e aldeias iranianas. Tantos protestos, todos eles altamente violentos, parecem indicar 2 constatações claras. Uma delas é que grupos dissidentes, tanto internos como externos, estão realmente empenhados em afetar o regime de Teherã, aproveitando-se das crises e amplificando-as o máximo que podem. Com a outra constatação sendo a de que os iranianos estão cada vez mais exaustos da opressão do regime teocrático.
As perseguições às liberdades individuais, principalmente contra as mulheres e as minorias, atingiu um ponto tal no Irã em que nem mesmo a repressão da polícia secreta iraniana, vista como uma das mais brutais do mundo, está sendo suficiente para fazer calar os manifestantes. A situação chegou a uma encruzilhada: ou o regime iraniano se torna ainda mais violento e opressor para calar os protestos, ou então esses protestos, que muito provavelmente estão sendo inflamados por grupos externos, poderão enfraquecer ou até mesmo derrubar o regime dos ayatollahs. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos.